Boa noite, gente. Começando a live aqui sobre mielo e autoaceitação com a Vitória. Eu vou colocar ela aqui. Já já a gente começa de verdade. Peraí. Acho que eu fiz errado. Aham, apareceu. Muito que bem. Opa, olá, Ei, chegou. cheguei. E aí, Vamos tudo lá. bem? Tudo e aí? Tudo bem também. Estamos oficialmente ao vivo. A galerinha tá começando a entrar. Não. Sim. Boa noite, gente. Boa noite para quem tá entrando. Vamos lá. Para quem não conhece, a Vitória, ela é psicóloga, ela teve mielo também. A coincidência, eu só liguei um pouquinho depois. Tá falando com ela esses dias. Nossa, você tem mielo, não é verdade? A gente pode fazer. Tenho. Inclusive, eu até chamei ela para parte 2 do livro, que eu vou fazer também. Teve. Que era uma ideia que nem estava nos meus planos, e aí vai acabar rolando em breve. Já tem Ótimo, vai ser um prazer. muito, muito legal. Já tem até bastante gente para contar a história por aí. Exatamente, Bom, é o que mais tem, né? então, eu não imaginava que tinha tanta história assim para falar sobre. Eu descobri tanta coisa sobre ela que eu nem imaginava, assim, né? Tá Uhum, sendo um processo muito louco. sim. Muita história diferente, tá? Muitos casos, nossa, com muitas peculiaridades Uhum. bem interessantes. Bom, se quiser falar um pouquinho sobre você, dessa questão de ser psicólogo, você se apresentar um pouquinho também, pessoal, para. Beleza, vou me apresentar então. Se chegar mais gente, eu me apresento de novo e assim vai, né? Gente, eu sou a Vitória, eu tenho 23 anos. Como o Renan falou, eu tenho mielomeningocele também. É, não sei se precisa especificar, mas tem hidrocefalia, enfim, eu faço uso de muletas e órteses e sou psicóloga, né? Atualmente eu trabalho só com online, mas já trabalhei presencial também, então a gente pode estar discutindo um pouquinho dessas experiências que às vezes são boas, às vezes não tão boas assim, né? Mas, enfim, a minha deficiência acaba que não interfere em muita coisa na profissão, mas é um diferencial aí que a gente tem, que dá para trabalhar também, né? E de quebra sou pós-graduanda em sexualidade. Então, se quiser falar sobre isso também, fiquem à vontade. Boa, boa. Então, a ideia dessa live aqui, como a gente tinha comentado, é falar sobre essa coisa da própria percepção, da percepção da pessoa com deficiência, né? Desde da fase de criança, desse processo de descoberta. Tipo, putz, eu sou diferente do outro, né? Da Sim. criança. Uhum. E é um processo que é um pouquinho difícil, principalmente quando você é pequeno, né? Você não tem muita noção mesmo, eu acho. E é bem complicado. Queria então que você falasse um pouquinho da sua experiência, pra gente dividir, bater um papo sobre também como foi para você e para mim por conta das nossas sequelas, das peculiaridades que a gente ficou por conta da mielo. Beleza. Bom, na infância, eu até estava pensando sobre isso essa semana, né? Nossa, o que que eu vou falar? Porque eu não lembro de muita coisa, né, sobre a minha infância e adolescência. Mas, o que que aconteceu? Agora eu uso uma órtese até o joelho, né? Até o joelho não, um pouquinho mais para baixo do joelho. Mas eu já usei uma órtese, para quem não sabe, é um aparelho ortopédico, tá, gente? Com ferro, com velcro, com um monte de coisa. E eu já usei esse aparelho até a cintura, né? Então, o que acontecia? Eu não conseguia usar as calças e as roupas da moda, né? Nem os sapatos, as modas da época, né? Anos 2000, quando eu era criança. E então eu queria usar a calça apertadinha e tudo mais, e não conseguia por causa do aparelho ortopédico. O que que minha mãe fazia? Sei que na boa intenção, mas não foi muito eficaz, né? Isso acontece muito com a gente, né? Já ouvi alguns relatos. Ela comprava calças largas e masculinas, que se fosse hoje em dia eu não teria o menor problema em usar, né? Porque hoje eu tenho uma outra ideia sobre roupa de que não tem gênero e enfim. Mas vai falar isso para uma criança,
né, para uma adolescente. Eu quero usar calça colada, né, mostrando as curvas e enfim, mas isso não rolava, infelizmente. E quando rolava, quando eu insistia, quero usar determinada roupa, enfim, determinado sapato, sempre rasgava e rasga até hoje em relação ao sapato, porque eu ainda uso órtese, né, mas eu uso mesmo assim, porque não dá para ficar sem sapato, né, afinal de contas, né? E aí tem, além disso, além das vestimentas que interferiam um pouco, né, da minha identidade mesmo, porque roupa é isso, né? A gente se veste da forma que a gente se sente. Eu não queria me vestir com roupas mais largas. Hoje em dia eu daria graças a Deus, sendo bem sincera. Mas, além disso, tinha a questão de brincar, né? Porque criança faz o quê? Criança brinca, né? Como que uma criança com mielo vai brincar igual as outras crianças? Não vai, igual não vai, né? Mas a gente se adapta. É essa a graça da coisa. Então, brincar de pega-pega, eu corria, mas corria do meu jeito, esconde-esconde. Eu me escondia, mas me escondia do meu jeito, diferente das outras crianças, mas nunca tive essa coisa que muita gente tem, infelizmente, de ser excluída, né? De, eu não vou brincar com você porque você não consegue brincar, ou porque você é deficiente. Meus amigos até hoje são meus amigos, inclusive, sempre me acolheram muito bem e a gente se adapta da melhor forma que dá, mas eu era sempre a café com leite, né? Isso é um fato. Me deixava chateada na época, obviamente, né? Eu ficava triste porque a gente acaba sentindo essa diferença, né? Tipo, poxa, tá todo mundo correndo ali normal e eu não consigo. Mas minha mãe sempre me instruiu muito bem em relação à deficiência, né? De que não dá para ser igual a todo mundo e ok, né? A gente lida com isso da melhor maneira possível. E aí, enquanto criança, era mais em relação a isso, né? As brincadeiras, as vestimentas. Também foi uma época que eu ia muito em exames médicos, né? Ia para São Paulo, estava sempre em consulta, em cirurgia, eu fiz algumas na fase da infância. Então, eu tinha que estudar um pouco mais do que as outras crianças, né? E aí eu sempre fui dita como, nossa, como você é inteligente, isso e aquilo. Não é que eu sou super inteligente, é porque eu tive que estudar um pouco mais. Só isso, né? Não é que, nossa, né, super dotada. Nada disso. Eu só Só tive que me esforçar esforçado, um né? pouco mais. Exatamente. Sou inteligente? Sou, mas eu sou mais esforçada do que inteligente, né? Porque eu tive que aprender a ser desse jeito. Uhum. Por conta de exames, enfim, todos esses procedimentos. Essa coisa de ter que ir para médico, faltar, fazer cirurgia, é realmente um negócio que acaba atrapalhando um pouco, né? Porque você tem que realmente dar Exatamente. conta da rotina do hospital e da rotina da vida normal, né? Então, Exato. E aí na escola também é outra rotina, porque acessibilidade na época que eu estudava não tinha. Acho que todas ou duas das escolas que eu estudei tinha escada, né? Eu subo escada? Subo, né? Mas assim, na velocidade de uma tartaruga, né? Acaba que atrapalhando a dinâmica dos outros alunos. Mas não é que atrapalha, é que não tem acessibilidade para mim, né? Então, assim, eu lembro de um episódio que me marcou bastante, inclusive, que eu estudava numa escola, né? E quando você ia para o oitavo ano, que na época era oitava série, eu ainda fico um pouco confusa em relação a isso. Oitava série. Você subia, você ia pro andar de cima, né? As salas de cima era o pessoal da oitava série. E aí, por minha causa, a minha sala ela não pôde subir para o andar, porque eu não conseguia subir, né? Então a lógica deles foi: vamos manter essa sala aqui embaixo, e ok, tá certo, né? Mas imagina, todo mundo ficou puto comigo, né? Porque era tipo um marco você subir de ir pro nível, né? andar de cima. Tipo, subir de nível no videogame. Exato, era tipo subir de nível no videogame e ninguém subiu de nível nesse videogame por minha causa, né? Eu lembro que na época eu me senti culpada e tal, e eu imagino que seja um sentimento que a maioria das pessoas que com deficiência presenciam em alguns momentos da vida, mas agora eu lembro e dou risada, né? De tipo, putz, fazer o quê, né? Eu ia ficar subindo escada todos os Não, dias? Não tem cabimento.
Ainda bem que tiveram a sensibilidade, a sacada de fazer isso, né? Porque pensa, você tem que Exato. subir, Sim, fazer mais um andar com a questão que você tinha por conta da escola não se adaptar. Isso também é um ponto legal, porque a escola teve a sacada de se ligar para facilitar para você. sim, exatamente. Mas aí os outros alunos, né? Imagina só. E na faculdade já aconteceu de eu ter que atender no andar de cima e tudo mais, mas agora, como uma boa militante que sou, né, eu já me posiciono um pouco melhor, né? De, pô, não vou subir. Você não tá vendo, né? Por Né? que que não coloca aí o atendimento embaixo? Qual o problema de fazer isso, né? Mas enquanto criança, adolescente, jamais. Eu fiquei me sentindo super culpada. A gente tem essa coisa acho que de se culpar mais por conta das coisas, porque às vezes dificulta, né? Ou impede os outros de Sim, fazer uma coisa, mas por facilitar pra gente, né? Mas, enfim, né? São uhum, falando um pouquinho sim, da minha experiência sobre da escola, uma coisa que me lembra muito é a questão da fralda. Pegava para mim, que pegava, era a questão da fralda, né? Porque eu me liguei que eu era diferente por conta dessa questão. E até, meu, a adolescência, assim, foi um negócio que pegava muito pra mim. uhum. Mas é o que você falou, você se adapta e acostuma, e, tipo, segue o jogo, minha vida vai ser assim e bola pra frente. Hoje é um negócio que, pra mim, é sossegado, mas na época da escola, da adolescência, quando começou as coisas de relacionamentozinho, namorozinho, pipipi de adolescência, pega, né? Querendo ou não, um negócio Exato. Eu que nunca usei fralda, né? Quer dizer, já usei, né? Na fase da infância. Mas, quando eu fui ficando maior, fui tirando. Mas, a gente não foge aí dos escapes, né? De xixi, enfim, era mais de xixi no meu caso. Já aconteceu, de vazar na escola, até na faculdade já aconteceu, né? Geralmente eu estou preparada para isso, né? Com uma roupa na bolsa e tudo mais. Mas tem vezes que não, tem vezes que eu esqueço realmente e não fico andando com roupa o tempo todo e aí tem que ir embora. É complicado, né? Mas enfim. a gente assim temos que, né? que ir assim. Uhum. E essa questão da adolescência, né? Você teve essa coisa da revolta de tipo, por que comigo? Por que eu? Ai meu Deus, por que, né? Tipo, você teve isso também, ou não? Tive, com certeza. Às vezes dá uns surtos também, tem até hoje, é normal, né? Acontece, né? Às vezes a gente se questiona o mundo e a nossa existência e a gente cai nesse assunto, né? Nesse tópico que é a deficiência. Mas na adolescência, muito mais, né? Porque eu vi as minhas amigas da época, né? Todas padrão, consideradas na minha cabeça de adolescente mais bonitas, já namorando, e eu demorei um pouquinho mais para começar a me relacionar. Nem considero que eu demorei, viu? Eu comecei a namorar com 15 anos. Mas as minhas amigas, tudo com 12. Então, não demorou. Mas as minhas amigas, tudo com 12. Já tinha namorado, já tinha beijado na boca, já tinha isso e aquilo. E eu lá, né? Me sentindo a patinha feia. Isso era bem ruim para mim, né? Eu percebia que eles olhavam muito mais para elas do que para mim quando a gente saía. Era muito difícil alguém chegar em mim em época de barzinho, balada, enfim, que eram coisas que eu gostava e gosto até hoje. Tem gente que não gosta, né? Mas tudo bem. Eu gostava, então eu conseguia enxergar essa diferença, né? De que chegavam muito mais pessoas nas minhas amigas do que em mim, né? E aí depois que eu fui desenvolvendo melhor. Isso foi acontecendo naturalmente com as pessoas certas, todas que passaram na minha vida e até hoje, né? Não sei se o pessoal aí sabe, mas eu sou basicamente casada, né? Então, venci, né? Venci, deu tudo certo. Não é a deficiência que vai te limitar nesse sentido, né? Mas é complicado lidar com o nosso próprio pré-julgamento e autoestima também, né? Eu até ia puxar a questão de autoestima e relacionamento, porque durante um bom tempo eu tive essa mesma crise que você. Tipo, putz, será que. Eu tinha essa coisa de, ninguém olha pra mim, eu não vou namorar nunca, ninguém nunca vai se interessar por mim. Eu tinha muito isso também. E no fim eu também vi que, meu, é normal, vai acontecer. Foi um pouquinho mais tarde que você, Uhum. mas enfim, aconteceu.
Eu vai também tô acontecer e cada um tem seu tempo, né? então, essa coisa, a gente tem essa coisa de se comparar muito com os outros normais, né? E aí, Uhum. então, na crise de, ai meu Deus do céu, e até talvez ou se culpando ou se vitimizando um pouco por conta disso, e aí no fim você percebe que não tem Uhum. nada a ver, né? O negócio é natural, é isso, vai acontecer quando for para acontecer e pronto. Sim, e às vezes é legal se questionar, né? Porque como psicóloga a gente vai percebendo isso nas sessões mesmo. Se não tá acontecendo, por que que não tá acontecendo, né? Você sai Uhum. de casa, você conversa com alguém, É. né? Você se propõe ali, você instala o Tinder, você instala qualquer aplicativo de relacionamento, porque não vai cair do céu, né? Venhamos e convenhamos. Então você tem que se mexer um pouquinho para isso e mostrar que somos muito além de nossas deficiências, né? Porque se a gente for ficar esperando só em casa, não vai rolar. Não vai lá, né? Eu tinha um pouco disso mesmo. Eu tinha, assim, eu demorei um pouquinho pra sair mesmo, pra balada, essas coisas. Eu nunca fui muito, desde criança, eu era muito Uhum, mais caseiro. Tipo, eu passei a boa fase da minha infância, da adolescência, no videogame, ou, tipo, da MSN, saudoso MSN, que a gente tá velho. A MSN sim. existia ainda. E Uhum, boa parte da minha vida foi isso. Eu demorei pra realmente testar essa cara de, putz, se eu quero ter uma vida social, eu preciso sair, né? E foi sim, É até coisa de, putz, vou começar a sair sozinho. Como que vai ser sair sozinho, né? Porque a gente tem essa coisa de, eu preciso de uma companhia pra sair comigo pra não ficar lá deslocado. E, uhum. meu, a primeira vez que eu fui no cinema sozinho foi um negócio muito louco. Falei, cara, que da hora. Tipo, É é libertador, você, né? é você com você mesmo, né? Tipo, é muito legal essa. Exatamente. É, e aí você acaba fazendo amizade, né? Você acaba falando com alguém no ônibus, no trem, ou sei lá, acaba fazendo amizade e, consequentemente, podendo encontrar uma relação naturalmente. Mas se você mantém o seu filho, né, por medo, super proteção, só em casa, ou a gente mesmo, né, se coloca nesse lugar, vai afetar muito a socialização dele, né? Que é uma parte muito importante do ser humano. Não tem como a gente viver 100% sozinho. Não tem. A gente tem que interagir, nem que seja com o nosso cachorro, com o nosso gato, né? Porque 100% sozinho não dá. Uhum. Bem por aí. Essa coisa da superproteção é realmente um negócio bem importante, bem interessante de a gente abordar, porque eu não tenho filho, não pretendo ter também, mas eu imagino que quando você tem um filho Nem eu. e ele vem com uma deficiência, eu imagino que você vai querer proteger, super proteger muito mais do que o normal, né? Então acho que isso acaba limitando um pouco as próprias possibilidades de desenvolvimento da própria criança, né? De saber também ter a sacada para se livrar para ser ligeira, para se livrar de algumas situações que ela vai passar inevitavelmente, né? É bem Exatamente. você entende a coisa da superproteção, mas também tipo, é importante você também dar liberdade pro seu filho ou para você mesmo, como principalmente na adolescência, de cara, tipo, se libertar mesmo. Eu preciso me ligar para eu vou ser adulto um dia e vou precisar me virar sozinho. Então, é isso, né? Eu vou ter que construir minha vida por mim mesmo. Exatamente. Uhum. É, porque imagina seu filho, né, passando no vestibular, enfim, indo estudar longe. Como é que vai fazer? Você vai junto? Você vai acompanhar, né? Porque se isso não for possível, ele vai ter que saber se virar sozinho, né? Sim. Ele vai ter que fazer esse tipo de coisa, porque senão vai comprometer o futuro dele, né? Não é mais ninguém ali que vai ser comprometido exclusivamente apenas o seu filho ou você mesmo, né? Se esse for o caso. Muita gente, muita gente já vem perguntar, como que você fazia com a sonda na época da escola, da faculdade? Fazia lá, não tinha jeito. Eu tinha que fazer, Sim, senão não dava. Então eu já sabia fazer, obviamente, então eu fazia. Na escola não, porque o esquema que eu fazia antes de ir e quando eu voltava. Mas a faculdade, como eu não moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, então ficava um tempo maior lá, precisava fazer lá. Então aprendi a fazer sozinho, e aí dali, desde antes, na verdade, já a coisa de levar a sonda comigo, né? Então exatamente. Na bolsa o tempo todo e se esquecer, lascou, né? Vai ter que esquecer lidar com as lascou. consequências. E é aprender isso também. Esqueceu? Paciência, esqueceu.
né? Volto para casa, né? Vai. Eu já aprendi ali, já criei um mecanismo para lidar com situações constrangedoras, eu lido muito com humor. É claro que no fundo a gente fica triste, mas fui eu mesma que esqueci, né? Vou fazer o quê? Né? E você falou na escola, na faculdade, eu aprendi a fazer sonda, eu não me lembro muito bem Eu devia ter feito uma entrevista com a minha mãe, mas eu não me lembro muito bem quando foi que eu aprendi a fazer. Mas antes disso, eu me sentia muito limitada, porque, por exemplo, eu ia na casa de uma amiga, sei lá, aí minha mãe, que fazia em mim, eu já tinha, sei lá, 7, 8 anos, fazia em mim, aplicava sonda em mim, aí tinha que fazer antes, e eu tinha que voltar mais cedo, porque eu não podia ficar muito tempo sem fazer xixi, né? Então, assim, os rolês, apesar de eu ser criança, eram totalmente limitados, porque minha mãe tinha que estar ali o tempo todo à disposição, né? Para poder me ajudar a fazer xixi. Sem fazer xixi, você literalmente, né? Morre. Não pode ficar sem fazer xixi. Faz mal, Exatamente. a infecção é ruim. A Exatamente. infecção tá muito ruim. Então, foi uma infância um pouquinho limitada nesse sentido, né? E eu nem lembrava disso, você tá me desbloqueando várias memórias aqui, né? Mas depois que eu aprendi, eu tive um pouco de dificuldade de aprender, né? Eu colocava espelho e tal, no começo era espelho, depois foi sem espelho, e aí eu chorava, dizia que não ia conseguir nunca, que eu era burra, enfim, né? Nossa, Foi um perrengue aí aprender a fazer a sonda. Aí veio uma enfermeira aqui em casa na época, me ensinou, eu fui treinando e a prática leva à perfeição. Hoje em dia eu faço literalmente de olhos fechados. Eu não preciso de espelho nem nada, eu faço no escuro, eu faço em qualquer lugar, porque realmente todos os dias, né? Fazendo isso de 2 a 3 vezes por dia. não tem como você. É isso que você falou, a prática te leva à perfeição. Não tem como você faz de olho fechado no escuro, com uma mão só se deixar, porque você não tem como. Exatamente. Antes eu vivia chorando porque eu nunca ia conseguir, agora onde estamos, né? Pois é, não é? Nada que a idade não facilita as coisas pra você. Exatamente. É na questão da percepção, né? De, tipo, a vida não é tão difícil quanto fala, quanto você talvez imaginasse antes que seria, né? Não é um Dá pra bicho de levar, 7 cabeças. dá pra levar muito numa boa, assim. Não tem nada, não é um bicho mesmo, aquele bicho que todo mundo pinta. Sim. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Que mais? Tinha marcadinho no nosso roteiro aqui. Que eu já perdi. Pode fazer qualquer pergunta aí, não tem problema. Se vocês tiverem uma pergunta também, mandem aí. Sim, quem quiser mandar perguntas, estou à disposição. Pra gente interagir um pouco. Mas Não ficar só nós dois falando dos nossos casos. Né? exato, dos perrengues. Mas e para você, como é que foi a questão da sonda? Eu acho que, se eu não me engano, eu aprendi, devia ter uns 7, 8 anos mais ou menos, lá na CD, em São Paulo. Aprendeu cedo? Aprendi cedo. Ou cedo ou tarde, sei lá. Enfim, mas aprendi com 7 anos. Porque pra mim, era um sufoco enorme, assim, porque eu não lembro, do que eu lembro, pelo menos, né? Era, tipo, muito difícil eu conseguir fazer o xixi sozinho, sem o esvaziar total, assim, sabe? Então, por isso a gente mexe com a sonda. E aí, mas eu também não consigo. fui treinado com 7, 8 anos, mas talvez por conta um pouquinho de comodismo, eu comecei a fazer sonda sozinho, mesmo eu devia ter uns 12, 13 anos por aí. Mas agora eu faço tipo, de olho fechado também, mas eu demorei um pouco para realmente começar a fazer eu a sonda em mim mesmo. Talvez se é o comodismo ou superproteção, enfim, mas hoje eu percebo que eu poderia ter começado a fazer a sonda sozinho um pouco mais pra frente, um pouco antes, na real. Mas foi tranquilo. Hoje também, onde eu vou, tô com a bolsinha, tô com a minha bolsa com os materiais da sonda, pra onde que eu até bem que quando eu vou viajar, eu posso esquecer tudo, menos que minha bolsinha da sonda. Exatamente. Posso esquecer sapato, o que for, mas a bolsinha da sonda, se faltar, lascou. Volta pra casa, pega volta pra casa. É isso mesmo. Como é que faz viajar, por exemplo, sem a sonda? Tem como, né? A não ser que você pare em algum lugar e compre.
Mas eu imagino que também talvez não fosse nem tão tardio, né, nossa evolução nesse sentido, mas também porque não tinha tanta estrutura, né? Até nossas mães descobrirem aí onde é que compra, Sim. como é que faz, se tem pelo governo, se não tem, é chão, né? Putz. Ainda mais na nossa época, né? Porque nós estamos um pouquinho de chão pra trás também já, né? Sim, a gente Era vai ali e compra agora, né? Mas antes não era assim. Foi site pela internet, né? Naquela época a internet estava começando. Exatamente, acha pela internet. Que nem aquele meme, era tudo Exatamente. mato na internet. Agora você Era compra tudo assim. mato. Imagina para quem é deficiente, né? Era tudo mato realmente. Enfim, não tinha muito o que fazer, mas expandimos, né? Graças a Deus, facilitou a vida. A Erika está perguntando aqui, em qual momento ou idade a gente começou a falar abertamente sobre essa questão da Mielo, do tema, enfim. Você responde, depois eu... Na área profissional ou na vida mesmo? Enfim, vou responder das duas formas. Acho que na vida mesmo, na adolescência, né? As pessoas perguntam o tempo todo. Às vezes, em vez de perguntar meu nome, perguntam o que eu tenho, inclusive, né? Então, eu sempre tive essa facilidade de falar, né? É, achava, né, desagradável, principalmente nesses casos quando a pessoa nem me conhece, nem sabe meu nome. Ai, o que que você tem? Né? Aí eu Uhum. me apresento no maior deboche, na maior cara de pau. Oi, tudo bem? Meu nome é Vitória. Então, eu tenho tal coisa, tal coisa, tal coisa. Né? Eu falo, não tem problema com isso. E na área profissional é mais recente, né? Porque eu sou formada há 2 anos, mas nenhum paciente nunca chegou e perguntou o que que você tem, enfim. Então, quando querem descobrir, vai no Instagram, que aí acha tudo. É, hoje tá fácil. Exatamente. Hoje tá no Instagram, tá no Google, não, você acha. Mas Uhum, sim. eu, por outro lado, já, talvez por, entre aspas, não ser tão visível a questão da, Uhum, da sonda, enfim, então eu tentava esconder assim ao máximo essa questão de falar, tipo, realmente, acontecia de perguntar, de vir e perguntar, pô, o que que você tem pra mim? Aí eu falava, porque eu tenho a cicatriz tanto da hidrocefalia quanto da mielo. E aí as pessoas ficavam sem camisa, a pessoa via a cicatriz da hidrocefalia. Eu falava, não, eu tive apendicite, de apendicite. E a questão do... Porque dizem que eu ando um pouquinho mancando, mas eu particularmente não percebo. Isso de andar sim. um pouco diferente, eu falei, é porque eu nasci com um negócio, tive um problema de nascença e tal, mas não ia muito a fundo. Eu Uhum, comecei a falar sim. mais abertamente sobre essa questão de mielo depois do livro mesmo, assim. Tanto é que antes disso, só os amigos mais próximos e família que sabia. Então, Sim. por outro lado, eu acabo escondendo um pouco isso dos outros e até de mim mesmo, para tentar Uhum. fingir que eu não tinha nada, assim, que eu não Sim. E aí, tinha nada. depois disso, você deu um passo maior que a perna e já logo lançou um livro sobre isso, né? Não é? Para quem não falava, foi uma ótima Pra quem não invenção. fala, tá fazendo mais que devia, né? Exato, sim. Mas é engraçado isso. Até a questão da fralda. Falei, cara, nunca imaginava que eu fosse assumir publicamente isso, sabe? Uhum. É um negócio que, assim, você vê que no fim, tipo, não importa que você tá por parte da roupa ou não, se você precisa de amoleta ou de órtese, ou o que seja pra dar. No fim, às vezes você se importa mais com isso que os outros, né? Exatamente. Às vezes ninguém tá nem aí, né? Coisa que eu falo muito em sessão. O mundo ele não gira em torno de você o tempo todo, às vezes ninguém se importa, só você, né? Só você. Então é trabalhar aí a autoaceitação, que justamente é o tema da live, a nossa autonomia, a autoestima, enfim, uma série de coisas aí. É um processo que é um pouquinho difícil, meio doloroso. Às vezes um pouquinho doloroso, Uhum, mas sim. é um processo que no fim é bom. Quais conselhos vocês dariam para nós pais orientar nossos filhos quando iniciarem a vida escolar, para lidar com os coleguinhas e os comentários? Boa. Temos Boa de algumas perguntinhas aí, a gente vai vendo com o boa tempo. pergunta. E aí, Renan, qual conselho você daria? Vai acontecer. Seja preparado, vai acontecer.
Eu sei que é difícil, criança não, como eu disse, criança não tem essa percepção de que ignorar, às vezes, ou entrar na zoeira é melhor do que rebater, ou discutir, ou brigar, ou seja lá o que for. Mas ele tá aqui, ó, você é diferente, você tem a sua condição, e assim, você não é menor, é pior, você não é o coitado por conta disso. É a sua condição, você nasceu assim e segue o jogo. Você pode fazer o que as outras crianças também fazem do seu jeito. Como você comentou que você fazia para brincar de pega-pega, de esconde-esconde, que era o que eu também fazia na questão de esporte, né? Eu sempre gostei muito de esporte, mas eu ando e corro mais devagar que os outros. Então tinha essa Uhum. coisa de sempre ficar por último, de me escolher no futebol. Tinha essa coisa de, putz, Sim, eu não sou bom, sabe? Tipo, eu vou ficar por último mesmo, então eu sentia diminuído. Mas é aquela coisa, exatamente. com a maturidade, com o tempo, com a adolescência, a fase adulta, você percebe que, meu, no fim, sabe, é a água passada. Mas é importante orientar o seu filho a entender que ele não é. Pior talvez não seja a melhor palavra, mas ele não é o coitado ou o pior por ele ter uma condição diferente da outra. Mas acho que você, como psicóloga, pode falar melhor do que eu sobre isso, mas o que eu diria é isso. Uhum. É, a opinião como psicóloga, mais pessoal também, né? Mas como Porque faz pessoa, acho parte que você passou da por isso nossa também, vivência, né? mas você tem Mas a vivência e a experiência sim, sim. profissional para falar sobre. Sim, mas assim, é como você falou, né? A maturidade vai fazendo com que a gente lide melhor com as situações, mas isso também não é algo que se confirme, né? Muitos adultos aí têm dificuldade de lidar com as limitações dele, mas a base familiar, né, na fase da infância principalmente, é importantíssima. Então, é ensinar mesmo a questão, olha, você tem suas limitações, assim como todo mundo, né? Você vai se adaptar do seu jeito. O mundo não está preparado para te receber aqui muito bem, né? Porque é isso, não tem acessibilidade, as pessoas não estão totalmente estruturadas emocionalmente para lidar com alguém que é diferente, né? Mas está tudo bem ser diferente, né? E fazer o que for possível aí para incluir o seu filho nas atividades, que ele tenha bons amigos e a questão da escola, por exemplo, essa escola que eu comentei no início da live, né? Que tinha escada. Eles não queriam me receber nessa escola. Ah, falaram para minha mãe, mas aqui não tem estrutura, né, para receber uma pessoa com deficiência e tal. Aí a minha mãe, né, se posicionou e é importante que você faça isso pelo seu filho enquanto ele não pode fazer sozinho, né? De não tem estrutura, então vou denunciar a escola, né? E eu estudei na escola por 4 anos, então tinha assim estrutura e é importante que você lute pelos seus direitos e pelos direitos do seu filho para que ele possa ter um desenvolvimento bom, né? Ele não pode ser impedido de um direito, uma coisa, uma condição básica, porque a escola não é o jeito, né? Eu fico pensando na minha escola Educação e também, na direitos escola de que eu todo estudei. mundo. Tinha um monte de escada, mas não lembro de ter alguém que precisasse de muleta ou de órtese para usar. Mas eu fico pensando hoje, putz, será que como que seria uma criança com uma condição de mobilidade para subir aquele monte de escada também? É um negócio que não tinha muito dessa visão antigamente, né? Uhum, E hoje se tem muito mais. Hoje exatamente. você tem rampa, você tem, enfim, tem um monte de coisa. Mas antigamente, na nossa época, é o que você falou, a questão da acessibilidade era muito negligenciada, talvez. Uhum, sim, e aí tem que ter alguém aí para se posicionar quanto a isso. E geralmente são os pais, né? Enquanto as crianças não podem fazer isso, né? Não tem essa autonomia. Por elas próprias é complicado. E querendo na questão dos colegas, criança, assim, ok, a gente sabe que a criança é um pouco cruel quando pega, né? Então, talvez tentar aconselhar o filho, ó, calma, respira, não revida, guarda pra você, Uhum, conversa, traz pra mim que depois a gente resolve. Porque eu lembro exato. do episódio tem um episódio de bullying que eu sofri era adolescente já, que eu guardo na minha cabeça até hoje. Mas Hum, essa coisa fica. Tipo, eu tava num treino de basquete, aí ressuscitaram a história da fralda. Tipo, começaram tipo, de pegar-pega, porque sabiam que eu não conseguia correr tanto quanto ele, e me chamando de fraldinha pra lá e pra cá. Então você imagina.
Tem essa Uhum. sensação de Sim. quando quer ser criança, adolescente, quando pega na veia é perigoso. Tem uma pergunta lá atrás, inclusive, sobre isso, sobre essa questão da fralda. Hum. Eu ainda uso, a Vitória acho que não, né? Não, não uso. Usei só na fase da infância mesmo, não lembro mais ou menos até qual idade. Uhum. A Júlia comentando, passou por 5 escolas que criaram obstáculos quando falou das condições do filho dela, mas hoje encontrou. Ainda bem. Porque... Exatamente, é isso, né? Tem que lutar um pouquinho pelos seus direitos e os direitos do seu filho. Às vezes não fazer como minha mãe fez, né? De ameaçar processar, mas aí você vai ter o seu jeitinho próprio de fazer acontecer mesmo. Uhum. Então é isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma consideração? Acho que já E aí, falamos pessoal, bastante. Mais mais alguma alguma pergunta, consideração? Eu acho que. Vê se ficou uma pergunta para trás, vê se passou alguma coisa. Uhum. A Erika tá aqui. Ah, a Erika Tuani falando, penso. O filho dela começa na escola, a primeira série no que vem. Como que será para ele subir a questão das escadas? É o que a gente está falando, né? É realmente conversar com a escola, ver se eles conseguem dar uma solução, né? Para, se precisar, enfim, Adaptar. Seu de filho alguma não é adaptação. obrigado a subir escadas se ele não consegue. E, sei lá, é isso. Tá Tem uma certo. perguntinha aí para você. Chegou aqui embaixo. Deixa eu Uhum. voltar. Não, eu não fiz a cirurgia. Porque, na verdade, o médico, meu urologista, até aconselhou na época. Eu era criança, estava nessa ideia. O médico até aconselhou tanto a cirurgia quanto o uso da oxibutinina, que é o tal do Retemic. Mas no fim, eu não, nem usei o Retemic, nem fiz a cirurgia. E um pouco Uhum. depois, já na adolescência, tanto e agora também, como adulto, o meu urologista, dos meus dois urologistas da época, né? Falaram que pro meu caso não adiantaria eu fazer a cirurgia por conta do tipo da minha bexiga. Porque ela é hipoativa, então não adiantaria, porque eu teria que fazer sonda de qualquer jeito. Então não Uhum. é diferença. Então, por isso que eu Sim. não fiz. Então por isso que eu não fiz. Mas também hoje esse negócio que eu levo de boa é o que eu disse um pouco lá atrás no começo da live. Ninguém vai saber o que eu uso por baixo da roupa. Então pra mim também é um negócio que não pega mais, não me atrapalha, não me incomoda. Eu achei que se fosse um Exato. negócio que fosse incomodar, fosse atrapalhar os meus relacionamentos. Nunca foi. Uhum. Né? Então ninguém nunca se importou com isso e tamo aí. Essa questão Exatamente. da fralda não é algo que pega. Embora todo mundo sabe, enfim, mas não sabiam, tipo, É, ok, segue o jogo. se tá ok pra você. E pra mim é o que importa. Minha Uhum. vida respirativa tá perdendo, então tem que ver com o médico, mas aí talvez tanto a cirurgia quanto o Retemic talvez sejam úteis, mas aí quem diz é o médico, porque afinal de contas a gente só tem a experiência prática da coisa, não sabe a ciência por trás do negócio, né? Exatamente. Eu faço uso de Retemic, pra mim funciona, mas tem que ver se seu filho não tem alergia, se ele pode tomar essa medicação. Enfim, né? Tem que ver realmente com um urologista. Quando vocês chegaram na fase da Lina Bonner, sofreu preconceito? Nunca sofri. Achei que fosse, mas nunca sofri. Eu também, ainda bem que conheci pessoas ótimas ao longo da minha vida, nunca sofri preconceito em relação a isso. Claro que o relacionamento com uma pessoa que tem deficiência, ele é atípico, né? Ele não vai ser igual a todos os outros. Mas aí você vê se a disposição se a pessoa tem ou não disposição para estar nessa relação com você, e se ela não tiver, você não tá perdendo muita coisa, né? É isso. Exatamente isso. Sobre a questão da superproteção. Vocês acharam que seus pais foram Hum, superprotetores? Isso atrapalhou? E aí? sim. Sim, a minha mãe é um pouquinho. Atrapalhou em alguns aspectos, mas aí com a rotina, né, com as vivências, a gente tem que estar aprendendo a lidar uma com a outra. Agora ela melhorou bastante em relação a isso.
No meu caso, repita a resposta dela, a mesma coisa. Fui super protegido, sim. Uhum, Talvez tenha me impedido, entre aspas, de passar por algumas situações, de fazer algumas coisas, mas nada que, nossa, tipo, eu me arrependo de não ter feito. Tô aqui, hoje uhum. eu tenho a minha autonomia, eu faço o que eu quiser, eu dou meu jeito de fazer o que eu quero fazer, enfim. E superproteção, no fim das contas, não me atrapalhou em nada. Assim. Talvez, quando eu era Sim. mais novo, eu tivesse pensado, me atrapalhou a fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas no fim, hoje, nada demais. Uhum. O Mas é novinho ainda tem 5 anos. Eu sou super. Bom, legal, dá uma olhadinha para isso, ver se não vai atrapalhar o desenvolvimento do seu filho, dar uma conversada. Se precisar me chamar, né? Como eu falei no comecinho, eu sou psicóloga, pode me chamar, estou à disposição. Eu tento não ser tanto, ótimo, bem bacana. tente esse esforço para ter, porque seu filho vai agradecer você. Não é? Sim, sim, com certeza. Bom, acho que é isso. Se alguém tiver mais uma consideração, manda aí. Senão já falamos bastante. Quase 1 hora de live já. Uhum. Que nem É parece. automático. Então, Verdade, passou rápido, né? é um instinto, né? Uhum, Instinto materno exatamente. de super proteção de Uhum. proteger o Com um filho. filho diferente, eu imagino que aflore mais ainda, mas é legal, né? Tá olhando para isso, ver se não tá passando do ponto, se não vai atrapalhar, né? Pelo seu bem e o bem do seu filho, porque eu penso que isso também mais para frente vai atrapalhar a sua autonomia, né? Poxa, você vai querer sair, e aí você tem que ficar ali sob o seu Preocupado filho com o filho. o tempo todo, preocupado com o filho. Então, né, vai acabar atrapalhando mais para frente você mesmo. Uhum, bem por aí. Bem lembrado. Porque, querendo ou não, Uhum. mães e pais também têm vida própria, né? Não é, Claro, e isso é muito importante para a nossa saúde mental. não é viver só em função do filho. Óbvio que sim, tem que Uhum. cuidar, mas, né? Se Lembrar for que você bebê, também tem a sua criança, vida. lógico. É, Sim, mas ele vai crescer. ele vai crescer, vai ser adolescente, vai ser adulto, vai querer sair sozinho, vai querer fazer as coisas dele, então, né? Uhum. Então, é bom você também fazer. Bom, acho que é isso. Vamos ficando por aqui É então. isso, então. Obrigado por ter topado esse Eu que bate-papo. agradeço, obrigado pelo papo. Foi bem legal e é isso. Tchau, Até gente. a Até a próxima. próxima. Tchau, gente. Precisar, Tchau. estou à disposição. Tchau, tchau, Também, gente. Obrigada. também meu direct está aberto, é só chamar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.